Olá, seja bem-vindo aqui a esse conteúdo investidor em que eu vou mostrar para você por que você deve começar a investir para progredir na sua aposentadoria ainda hoje, ter renda passiva e viver dos seus lucros, de tudo aquilo que você acumulou ao longo da vida. E por que isso é tão bom para você. Bora lá pro vídeo. Bom, a realidade é que a vida nos reserva diversas surpresas e essas surpresas nem sempre são agradáveis. Surpresas como, por exemplo, ficar sem emprego, ter um imprevisto em relação à sua saúde, doenças graves, muitas vezes um pilar financeiro da família ou até dos dependentes dessa família podem comprometer todo um planejamento, toda a saúde financeira desse lar. Além disso, motivos como falência, que acontece muito com empresários, às vezes até com autônomos, grandes problemas financeiros, dívidas. Além disso, crises financeiras que podem ocorrer na economia global, até pandemias que aconteceram recentemente, mostraram qual o reflexo na nossa economia, vide aí Covid nos últimos anos. E por isso é necessário a gente se planejar. E a maneira certa de se planejar é primeiro respondendo a primeira pergunta que eu vou fazer para você aqui. Quem vai cuidar de você na terceira idade? O governo? O banco? Os seus filhos ou você mesmo? Prefira sempre você cuidar de você mesmo, porque todas essas outras três maneiras que eu falei aqui não são maneiras saudáveis. E por isso eu trouxe aqui alguns fatos para você. E o primeiro deles, em se falando de depender do governo, ser cuidado pelo governo na terceira idade, para você ter ideia, aqui a pirâmide previdenciária se inverteu no nosso país. Veja só, na década de 70 existiam 5 contribuintes para um beneficiário. Já 20 anos depois, na década de 90, já existiam 2 contribuintes para um beneficiário, um aposentado ali. Já em 2013, 10 anos atrás, existiam ali um contribuinte para 2 beneficiários, já havia invertido. E hoje, 4 beneficiários para um contribuinte. Inverteu totalmente esse processo. São muitos beneficiários, são muitas pessoas aposentadas com poucas pessoas pagando. E isso gera uma dívida pública muito forte no governo. Recentemente, foi feito sim uma reforma previdenciária aqui no nosso país, mas ainda foi muito branda. Ela ainda não abrange tudo que a máquina pública necessita em relação à acumulação para a distribuição para as pessoas. E outro dado importante é que hoje só 4% dos brasileiros acumulam dinheiro, poupam para sua aposentadoria. E aí a gente nem está falando de investir, é poupar mesmo para sua aposentadoria, só 4%. É muito pouco. E além disso, segundo o IBGE, só 1% da população brasileira irá conseguir se aposentar com o seu próprio patrimônio, com seus próprios investimentos, capitais acumulados, poupanças e por aí vai. Ou seja, apenas 1 a cada 100 brasileiros não irão depender ou de um parente próximo ou do governo via INSS. É muito pouco. Além disso, estudos apontam que um número abaixo de 2.000 pessoas recebem a carga de aposentadoria máxima aqui do INSS no nosso país. Pensa quantos aposentados existem no nosso país e menos de 2.000 pessoas recebem a nossa carga máxima de aposentadoria, que é acima de 5.000, 6.000 reais, por aí. Veja, é muito pouco. E aí o que acontece na terceira idade? Que muitos vão entrar no que a gente chama de colapso financeiro. As pessoas vão acumular patrimônio a vida inteira e às vezes não vão acumular o suficiente para conseguir manter o seu padrão de vida ali na terceira idade. Vai ter que continuar ou trabalhando, ou dependendo do INSS, ou dependendo de um parente próximo. Às vezes fazendo as três coisas e ainda não conseguindo pagar o seu padrão de vida. Isso é muito complicado, muitas vezes pelas questões das pessoas se acostumarem a ter um padrão bacana a vida inteira delas. Além disso, o INSS, os recursos acumulados ali, se corrigem por uma carga muito próxima da inflação. E muitas vezes o brasileiro perde poder de aquisição, poder de compra com o recurso que está acumulado ali. E aí, se investisse num CDB, por exemplo,
que é um investimento bem simples, conservador, teria um poder de compra totalmente corrigido. Poderia investir num CDB IPCA mais 3, IPCA mais 5, IPCA mais 7 e ter o seu patrimônio corrigido ali com a inflação e ainda tendo um lucro real. E agora o segundo ponto é depender dos bancos. Depender dos bancos também não é nada saudável, porque o brasileiro, querendo ou não, ainda de maneira geral, investe de maneira errônea. E os bancos têm que ter lucros, é certo que eles tenham lucros, todas as empresas devem ter lucro mesmo. E eles estão muito mais preocupados com o lucro deles do que necessariamente com as pessoas. E dessa forma, muitos deles colocam taxas abusivas, não escolhem os melhores investimentos para os clientes, até porque os bancos, de maneira geral, não são especialistas realmente em investimentos, mas de crédito, de financiamentos, de cheque, de cartão, de outros produtos que eles têm mais retorno. E por isso é bastante necessário ter atenção e entender de investimentos para que os gerentes não escolham investimentos que não são adequados para o seu perfil ou para o momento certo da economia. E o terceiro é depender dos filhos. Depender dos filhos não é nada saudável, nem para você e nem para eles. Até porque os nossos filhos, os nossos netos, tendem hoje a nascer cada vez mais pobres. Isso mesmo, já nascer mais pobres do que as gerações anteriores. Isso pode parecer controverso, mas essa é a verdade. Por quê? Porque a conta pública, as dívidas públicas têm aumentado cada vez mais. E quem deve pagar essa conta é cada vez mais as próximas gerações. E vira essa bola de neve e as nossas próximas gerações cada vez tendo que pagar mais essas dívidas. E como elas pagam essas dívidas? Por meio dos impostos. Para você ter ideia, a carga tributária aqui no Brasil na década de 60 era na casa de 16%. Hoje a carga tributária é na casa de 35%. Ou seja, você trabalha aí 4, 5 meses do seu ano para pagar impostos. Veja quanto você trabalha, tudo que você consome, 35% em média está indo para o governo na forma de impostos. E isso tem um peso muito grande no seu bolso. E a hora certa de você começar a investir, a poupar é exatamente agora, para você exatamente entrar na opção de depender de você mesmo, de depender do seu próprio patrimônio para acumular riqueza e chegar lá na terceira idade, como ninguém quer diminuir o padrão de vida, muito pelo contrário, você consiga aumentar esse padrão de vida e viver uma terceira idade muito saudável. Até porque a hora certa, eu costumo dizer, de começar a investir não é hoje, era ontem, era antes de ontem, quanto mais cedo possível. Vide ali a fórmula dos juros compostos, aquela fórmula que o valor final é igual ao valor presente vezes uma taxa e essa taxa é elevada ao tempo. Então, assim, o fator mais importante, o que está lá elevado, é o tempo. Então, quanto mais tempo você investir, vide aí essa fórmula, a fórmula que é composta aos juros, né? E que é composta que é através dela que rende seus investimentos, você vai ter um retorno significativo lá no futuro. E para isso, eu trouxe aqui a razão para que você possa investir lá no futuro, te mostrar quanto você vai ter lá na frente se você começar a investir agora. Começando aqui com um investimento simples aí, na casa de uns 50 mil reais, que várias e várias pessoas têm, bem tranquilo. Às vezes tem bens com esse valor, às vezes tem ativos que não rendem com esse valor. Começasse hoje a investir num CDB com rentabilidade líquida de 10% ao ano, aí tirando todos os impostos, né? Colocando aí 10% ao ano, que é um CDB bem tranquilo, fácil de conseguir hoje, você teria ali em 360 meses, ou seja, em 30 anos, mais de 3 milhões de reais. Veja que no começo aí os juros compostos não fazem tanta diferença, essa linha rosa. E a linha azul ali é o valor investido. Você investiria ali todo mês nessa simulação R$ 1.000, começando com 50 mil. Veja que essa linha azul fica praticamente na horizontal, ela praticamente não sobe. Mas é que se nós tirarmos aqui a linha rosa, você vai ver que ela subiu. Né? Ela subiu para quase 110 mil, mas comparada com os juros compostos, que é uma curva exponencial, que cresce sem tamanho, ela fica praticamente lateral, horizontal. Veja que o valor final lá que você teria investido em 30 anos, começando com 50 mil, investindo só R$ 1.000 por mês, chegaria a 410 mil. Você sacaria ali 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio de reais para você hoje faria diferença? Com certeza sim, né? Dificilmente não faria diferença na vida de alguém. E veja só quanto você poderia ter de renda mensal, né? Em 3 anos, ali embaixo, em 5 anos.
30 anos você teria 29 mil, quase 39, 30 mil, quase 30 mil reais de renda passiva. Ou seja, você só sacando o seu lucro, o seu rendimento ali todos os meses, sem sacar os 3 milhões e meio que você teria na sua conta, você poderia sacar 30 mil por mês tranquilamente com rendimento aí de 0,8% ao mês, ou seja, 10% ao ano. Rendimento bem tranquilo, um rendimento fácil de conseguir muitas vezes, dependendo da taxa de juros aqui no nosso país, às vezes não é, mas é uma média tranquila aqui para o nosso país, visto que nós somos o Brasil, o paraíso dos rentistas. Por que você não se torna um rentista e acumula patrimônio também? País que as rendas fixas rendem tanto assim, né? É muito fácil ganhar dinheiro aqui no nosso país com essas rendas fixas rendendo tanto. E para te mostrar o quanto é fácil, eu trouxe um bônus, um presente aqui, gratuito para você, de alto valor agregado, para realmente agregar na sua vida financeira, te trazer benefícios. Esse aqui é um livro que eu acumulei com 101 perguntas e respostas que eu me fazia lá no começo, e até hoje eu me fazia algumas delas que eu coloquei aqui e respondi para você, que todo investidor tem em algum momento da sua jornada financeira, seja ele iniciante ou avançado, para que você realmente entenda e isso agregue e traga muitos retornos. E para finalizar, eu quero agradecer se você assistiu aqui, peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas esse vídeo para expandir o meu trabalho. Eu conto com você e conte comigo também para trazer conteúdos cada vez mais relevantes que agreguem e tragam valor para a sua vida financeira. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!